Fala galera, tudo bem? Professor Robson aí na área de novo, com um tema muito importante para nós, né, que é uma introdução, a base, né, ou seja, a introdução dos estudos históricos, né, o início da nossa caminhada aí, da nossa jornada através da história. Então, bora lá! Para começarmos aí nossa introdução ao estudo da história, vamos elaborar, vamos entender mais ou menos o que seria história. Né? Você já deve ter se perguntado em algum momento, né? Lá no ensino fundamental, né? Ou passando aí pelo ensino médio, né? Em algum momento da sua vida você se perguntou o que é história. Né? Se perguntou para que você estuda história e por quê, o que é história. História, ela seria um estudo do quê? O estudo dos seres humanos, da ação humana. Mas só um estudo, professor? Não, talvez uma problematização, um estudo problematizado das ações humanas, dos seres humanos, em seu tempo. Essa resposta, ela vai levar a uma outra pergunta. Como seria a marcação desse tempo? O que seria o tempo? Como nós delimitamos o tempo? Como nós conseguimos medir o tempo? Então, nós podemos medir o tempo, né, através da natureza, principalmente através da noite e do dia, da passagem da noite e do dia, através da passagem das estações do ano. Nós podemos medir esse tempo cronologicamente, se nós tivermos algum instrumento, né, tipo um relógio ou qualquer outro instrumento aí que foi desenvolvido através da história, mas também nós temos o tempo histórico. O tempo histórico é o estudo dessas mudanças e permanências que vão ocorrendo ao longo de um período histórico. E quem são os sujeitos da história? Esses sujeitos, eles podem ser individuais, ações humanas individuais. Durante muito tempo, né, uma boa parte da história começou a valorizar essas ações humanas, esses indivíduos, né, que tiveram uma relevância maior, né, ao longo aí da história. Ou a história também ela pode ser coletiva, né? Organizações, né, grupos coletivos criam um determinado fato histórico. E a história é escrita também por mim e por você. Né? Todos nós somos agentes históricos, somos seres históricos. Né? Nós pensamos de acordo com um contexto social e o tempo em que nós vivemos. Mas, né, quem é esse profissional da história? Né? Você já deve saber que o profissional da história é o historiador. E o historiador, ele é o cara responsável por analisar, né, dar um sentido à história, principalmente através da problematização e análise das fontes históricas. E aí, o que seria fonte histórica? Fonte histórica são todos os vestígios deixados pelos seres humanos na Terra. Então, toda marca que nós deixamos aí no planeta, ao longo do tempo, ao longo da nossa história, nós deixamos fontes históricas. Essas fontes históricas podem ser divididas em dois grandes grupos. As fontes históricas materiais e as fontes históricas imateriais. Dentro das fontes históricas materiais, nós temos aí as fontes históricas escritas, né, que são as fontes históricas, registros de nascimento, de casamento, né, certidões, jornais, revistas, tudo isso são fontes históricas escritas. Mas também temos as fontes históricas visuais, né, como, por exemplo, fotografias, imagens, né, mapas, né, todo registro, né, que foi deixado aí de maneira iconográfica. Temos também as fontes históricas orais, né, através da oralidade, como, por exemplo, no continente africano, né, não havia, né, a escrita, né, eles não tinham um registro escrito, né, até o contato dos africanos com os europeus. Mas nem por isso eles deixaram de ter a sua história. Só que essa história ela era transmitida oralmente, né, através aí das gerações. As fontes orais também podem ser registros de grandes discursos históricos também. Tudo isso são fontes históricas orais. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident
that all men are created equal. E temos as fontes históricas e materiais, que são as tradições, as festas, né, tipo festa junina, né, são fontes históricas e materiais. Também hábitos, né, do cotidiano, de determinada sociedade, de determinado grupo social, também representa aí a sua história, né, pode representar a sua história. Então, como o historiador ele vai escrever a história? Como o historiador ele vai dar um sentido para a história? Primeiramente, é necessário que ele delimite um tema e um período. A partir da delimitação desse tema e desse período, ele vai buscar, organizar, vai sistematizar as fontes históricas que ele possuir, que ele encontrar, que ele conhecer, fontes históricas visuais, fontes históricas orais, fontes históricas escritas, tudo isso. Ele vai organizar, sistematizar as fontes históricas e, a partir daí, ele vai interpretar essas fontes. E, a partir dessa interpretação dessas fontes, ele vai construir a história. Porém, você deve ter em mente que os historiadores eles são homens do seu tempo, eles vivem em um contexto social. E, por isso, ele vai dar um sentido à história. Ele vai dar o sentido a visão de mundo do historiador vai ser uma base para ele escrever essa história. Por isso, a gente não deve ter em mente que existe uma história total. A história total ela é impossível. Assim como também é impossível uma história, uma única versão da história. Então, única versão da história e uma história total, ela é impossível de ser construída. Beleza, galera? Um abraço, valeu, até a próxima.